Como você pode contribuir para a política da sua maneira? Porque sim, você vai precisar de uma estrutura, você vai precisar de uma base e não entre nessa luta sozinha, né? Então, seja o apoio de amigos, seja o apoio de familiares, entre com a sua retaguarda, porque a vida política, ela realmente é um preço mais complicado e o homem antes saía pra guerra, né? Primeiro caçar, depois pra guerra, né? Então o homem já tá acostumado com isso, mas nós temos um interesse interno em nós. Ah, que legal. São ideias muito... ideias grandes, né? E que muitas vezes as pessoas não dão valores. Eu mesmo, falo de uma experiência rápida, eu fui doutrinado dentro da faculdade. Publicidade e propaganda, né? Era só Michel Foucault, a teoria toda aquela do Escola de Frankfurt. Mas quando a gente começa a ver, por exemplo, alguns... Eu lembro que foi o filme do Fernando Meirelles, quando o Che Guevara termina ali, Diário de uma Motocicleta. E eu terminei o filme e falei assim, mas não precisa de uma revolução para isso, né? E eu acho que um pouco essa situação de só revolução, só buscar essa radicalização é que às vezes toma esses valores dos direitos humanos para eles, ou seja, aquele moralismo que a gente vinha falando, né? Bom, mas vamos continuar a nossa conversa assim com você. Que mensagem tu deixaria para outras mulheres que têm vontade de participar, mas têm medo de perder, de repente, a sua identidade? Fala um pouquinho de como é a atração por política das mulheres hoje, porque você foi atraída desde o começo, né? Isso. Ou foi algo assim que para ti como mulher não teve diferença, ou você sente que algumas mulheres não se sentem atraídas por aquilo, porque a gente vê cada vez mais homens sendo eleitos e as mulheres são a maioria das eleitoras. Eu acredito que a mulher, eu te citei ali o Bona, né? O Carlos Bona amigo como alguém que me puxou. E quem me manteve muito foi Carla Baroni, foi Beatriz Depp, sabe? E tantas outras mulheres excelentes que me puxaram e me formaram essa base. Então eu tive mulheres na minha base, fora minha mãe, então que elas estão sempre na retaguarda, né? Eu vou fazer uma analogia com o ministério de Jesus. Os discípulos tinham, mas tinham mulheres da elite que o manteve, inclusive no ministério financeiramente, né? Então eu tive mulheres que digamos assim, que me sustentaram e que ainda de alguma forma me sustentam. Então dentro disso eu entendo que a mulher, nós mulheres, fazemos muitas coisas ao mesmo tempo. E quando você é uma mulher que tem família, que tem profissão, que tem várias responsabilidades, nós somos extremamente atarefadas. Então eu digo que não é que a mulher ela não é expulsa do debate, mas ela faz tanta coisa que ela precisa escolher as fases da vida, claro, né? Ela precisa, como é que você consegue até conciliar estudos, é difícil, com maternidade, mas como você vai conciliar maternidade, política, casamento, profissão? Extremamente difícil. Então, eu diria assim, mulher, entenda o tempo que você está vivendo e como você pode contribuir para a política da sua maneira. Porque sim, você vai precisar de uma estrutura, você vai precisar de uma base e não entre nessa luta sozinha, né? Então, seja o apoio de amigos, seja o apoio de familiares, entre com a sua retaguarda, porque a vida política, ela realmente é um preço mais complicado e o homem antes saía pra guerra, né? Primeiro caçar, depois pra guerra, né? Então o homem já tá acostumado com isso, mas nós temos um interesse interno em nós. E é o que eu digo, ô Rogério, o homem pra se arrumar, põe uma blusa aqui neutra, ó, vai e sai, entendeu? Peito de cabelo e sai. Mulher, guria, tem batom, tem brinco, o brinco tem que combinar com casaco. Sim. Então assim, a mulher, ela tem a sua peculiaridade, entende? Então eu diria assim, mulher, entenda o seu tempo, se organize e entre pra política, porque nós precisamos de vocês, mas contribua até onde você pode. É isso. Só isso que você falou aqui dá um outro podcast, hein? Diferença entre homens e mulheres. Existe. Conceitos de beleza. Exatamente. Pois é, isso é um assunto bem legal de conversar contigo. Mas eu vou te perguntar, já que você entrou nesse assunto de
diferenças entre homens e mulheres, pessoas mais atarefadas. Como é que foi as suas campanhas eleitorais, né, como candidata, agora como assessor, você já falou bastante, mas como é que foi, por exemplo, a campanha que você participou? Já são o quê? 3 campanhas que você já fez? Isso, 3 campanhas. Fiz uma para vereadora, aí eu fui terceira suplente, depois me tornei a primeira suplente, né? E assumi algumas vezes como vereadora. Depois foi como deputada federal, que é uma campanha diferente, é uma campanha que você trabalha, óbvio, sempre, todas as campanhas a gente trabalha para ganhar, mas as probabilidades de ganhar são mais difíceis, bem mais difíceis, você precisa bem mais recurso, mas ao mesmo tempo é mais quilômetro rodado do que perna, sabe? Que para vereança é muita perna, claro, né? Então é diferente, até o seu vizinho, você tem 5 vizinhos que também são candidatos a vereador na vereança. Para deputado federal, isso diminui, né? Porque o tirão é maior. E depois disso foi como coordenadora do Thiago Albrecht, né? De campanha do Thiago, juntamente com o Léo, meu braço direito, coordenamos a campanha juntos. E uma campanha que, graças a Deus, aí foi vitoriosa. Então foram 2 experiências como candidata, uma como coordenadora. E eu acho que isso é bem legal, porque dá pra nós uma visão. Primeiro eu tinha um sonho, né, em 2020, então era muito amadora mesmo. E agora a gente já vai aprendendo as coisas que dão certo, que não dão. E o próprio meu treinamento no Renova BR, treinamentos que eu fiz de preparações, me deram assim mais experiência para atuar. Você fez o treinamento no Renova? Sim. Você continua fazendo? Eu Como fiz, é que foi? eu sou aluna do Renova, no caso, né, já fiz a formação, fiz em 2021 para 22, para as eleições, né, tive o apoio do Renova também na minha eleição em 2022, foi muito importante, porque ali a gente aprende, assim, dia a dia, assim. Então, desceu uma equipe do Biden, por exemplo, que fez o Biden ganhar, eu digo, fizeram milagre, né? E eles passando lá o treinamento para nós, em São Paulo, depois a formatura foi em Brasília, e para mim foi muito importante conhecer uma visão de política. Isso em 2020? Eu acho que 21 para 22, né? Porque a eleição foi 22. Então, me preparei um ano antes também, nesse sentido. Então, muito estudo, muita preparação, muito ajuste, e eu gosto muito, da parte de... tô até com saudade de campanha política, né? Mas eu gosto dessa parte de estratégia, de contato com pessoas. Então foi isso. E hoje você não continua mais no Renova, você já terminou os seus estudos. Alumni, né? Fui aluna deles, mas assim, a semana passada eu dei uma entrevista, porque como fui aluna deles, eu tô lá eu tô numa plataforma de ex-alunos, então eles me pediram uma entrevista, tipo essa que a gente tá fazendo, mas com foco em mulheres negras na política. E uma das coisas que eu dizia, mas é esquerdista e tal, eu disse, gente, para com isso, a gente tem que aprender com quem não é esquerdista, entendeu? Tem gente de direita, tem gente de esquerda lá, e a minha turma foi muito diversa, eu tinha desde colegas super militantes, até colegas bem mais à direita, tipo eu, né? Tinha de tudo. E como é que foi essa experiência lá? Assim, desse jeito, assim, como é que era estar na aula, trocar essas informações com eles? Era bom, eu fiquei até no meu quarto, era uma colega do Novo que tava sem cair assim naquela briga, naquele populismo, não, naquela que coisa. Isso não tem. Parece que tiveram outras turmas aí que teve um pouquinho mais, assim, de rusga, mas assim, eu só digo uma coisa, briga quem não quer não briga, né? E a gente tava lá pra aprender, não tem espaço pra esse tipo de coisa, né?